Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à série Justificação e Depressão. Eu sou o pastor Paulo Correia e nós temos aqui o objetivo de auxiliar pessoas a lidarem com a depressão através da doutrina da justificação. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 1 do livro Depressão Espiritual de Martin Lloyd Jones, publicada pela editora Pace. Mas antes de começarmos, vamos à leitura do Salmo 42, verso 11. Diz assim a palavra de nosso Deus: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. No início do capítulo 1, Jones comenta sobre esses salmos. Ele diz o seguinte, abre aspas: Podemos observar almas nobres lutando com seus problemas e consigo mesmas. Falam consigo mesmas e as suas almas, descobrindo seus corações, analisando seus problemas, censurando e animando a si mesmas. Às vezes estão animadas, outras vezes deprimidas, mas sempre sincera consigo mesmas. É por isso que são de tanto valor para nós, se também fomos sinceros conosco mesmos. Queridos, Jones usa o Salmo 42 para nos lembrar, logo de início, de um ponto muito delicado e importante para lidarmos com a depressão espiritual. Precisamos ser sinceros conosco mesmos. Falar de sinceridade é um ponto muito delicado e a dificuldade aumenta quando estamos em depressão. Além disso, Jones também ensina que a depressão pode atingir a todos, crentes e não crentes. Essa é outra questão sensível, porque ainda existe uma ala cristã protestante que acredita que a depressão espiritual não alcança os crentes. Mas eles estão enganados, pois a depressão espiritual pode ser encontrada nas Escrituras na vida de muitos crentes. A depressão é uma das aflições que Jesus alertou que enfrentaríamos neste mundo. É o que está escrito lá em João 16, verso 33. Mas também no mesmo verso, o próprio Cristo disse: Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então nós podemos vencer as aflições desse mundo em Cristo Jesus. O autor desse salmo compartilha suas dores com Deus. Ele conta para Deus os motivos da sua perturbação, porque confia em Deus. Mas nem sempre é fácil compartilhar nossas dores com os outros, principalmente porque poucos querem nos ouvir de verdade. Então você não pode compartilhar suas dores com qualquer um. Tem que ser alguém que se importe com você. Era nessa situação que o salmista se encontrava, sem ninguém para conversar e desabafar. Por isso sua alma estava deprimida e tomando conta da situação. Assim como ele fez, não podemos deixar nossa alma mandar nos nossos sentimentos e nos sufocar com os seus medos. Mas se confiarmos em Deus, podemos mandar nossa alma se aquietar e esperar em Deus. Jones nos lembra que porque somos pecadores, nem sempre é fácil confiar que Deus Pai pode nos curar ou nos fazer superar as dificuldades da vida. Para aqueles que são crentes, eu não estou falando da perda de salvação, nem o Jones, tá certo? Mas estou falando da perda de confiança nas promessas de Deus. Vou dar um exemplo aqui, tá certo? Para nós que somos pais, quantas vezes não ensinamos nossos filhos, mas em certos momentos eles preferem ouvir os de fora, preferem ouvir os outros, preferem confiar no que os outros estão falando do que os pais estão dizendo. Não é assim que acontece? Isso é normal, isso aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de muitas pessoas. É o que acontece. Mas quando eles fazem isso, quando eles preferem confiar mais no que os outros estão dizendo do que no que os pais estão falando,
Eles não deixam de ser nossos filhos. Semelhantemente, é possível um salvo não confiar nas promessas de Deus por causa de uma depressão ou de qualquer outro tipo de doença, sem contudo deixar de crer em Deus como seu Salvador e Senhor. Ou seja, no momento da depressão, o seu conhecimento bíblico é abafado pela dor. A sua alma está angustiada e ela sufoca o crente. Sufoca a tal ponto de se esquecerem do Evangelho, de se esquecerem de quem é Deus e se esquecerem quem eles são em Cristo Jesus. Sobre isso também nós precisamos ser bem sinceros conosco mesmos, para não tirarmos conclusões precipitadas sobre a depressão espiritual e começar a dizer que porque o crente está em depressão, ele perdeu a salvação. Tomemos cuidado com isso. A depressão é mais uma das aflições que Jesus disse que nós iríamos passar. Tá certo? Na prática, existem dois grupos, tá bom? Os incrédulos, que não confiam em Deus Pai porque não acreditam em Jesus, e os crentes que perdem a confiança em Deus Pai por causa de suas vidas cristãs superficiais. Jones explica o seguinte, ele explica que superficial é no sentido do que alguns crentes não estão dispostos a tomar tempo para examinar a si mesmos através do Evangelho, mas somente através de suas dores. São aqueles crentes que, quando começam a sofrer, não buscam examinar a sua vida e o seu sofrimento através do Evangelho, mas começam a examinar e a definir quem são através das suas dores. Se eu for examinar a minha vida através das minhas dores, dos meus sentimentos, eu estou em maus lençóis. Por quê? Porque os meus sentimentos não definem quem eu sou. Quem define quem eu sou e para onde vou é o próprio Deus. É a palavra de Deus que define. Os não crentes, aqueles que não conhecem Jesus, eles ficam procurando alternativas para saber para onde vão, para encontrarem quem são de verdade. E ficam diante de várias opiniões, de vários pensamentos, e isso leva a muita confusão, que no fim das contas não ajuda em nada. Então, tanto a alma do descrente como do crente, quando ficam em depressão, ficam num estado de confusão mental. Então, o que esses dois grupos têm em comum quando estão em depressão? Esses dois grupos têm em comum o seguinte: eles confiam mais nas mentiras de suas almas angustiadas, quando deveriam confiar mais no que Deus diz sobre nós na justificação. Por isso, precisamos dizer pelo menos duas coisas sobre a justificação no aconselhamento, tanto para nós como quando a gente for aconselhar os outros. Primeira coisa sobre a justificação. Deus Pai nos ama poderosamente na justificação. Em João 3,16, 17 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele, por meio de Cristo Jesus. Creia em Jesus. Ele morreu em nosso lugar para sermos aceitos como Filho de Deus através da fé em Jesus Cristo. Deus quer que a gente esteja com Ele. Acredite nas promessas de Deus. Por amor, Deus também separa pastores e conselheiros bíblicos para guiar a nossa alma no Evangelho e assim encontrarmos a paz que vem de Deus. Apesar de Deus também usar a medicina para tratar o nosso corpo, todas as vezes que isso for necessário, somente a paz que vem do trono de Deus pode nos dar paz de verdade. Outra coisa,
Deus Pai muda o nosso relacionamento com Ele através da justificação. Significa que pela fé em Cristo temos acesso direto ao Pai para desabafarmos os nossos medos com Ele, para falarmos das nossas angústias e desesperos da nossa alma. Se cremos em Deus, então não somos mais órfãos. Pela fé, deixamos de ser inimigos de Deus para sermos adotados como filhos dele, por ele e para ele. Ele é o Pai que sempre está disposto a nos ouvir e cuidar de nós. Portanto, quando nossa alma estiver dizendo palavras negativas e de morte para tentar nos fazer perder a esperança, precisamos silenciar a nossa alma angustiada. Sigamos o exemplo do salmista. Espera em Deus, aquieta-te, minha alma, porque eu creio que Deus cuida de mim. Deus pode me curar. Porque se ele não me curar aqui neste mundo, ele vai me curar quando Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, ele vai me levar para a nova criação. E lá não haverá depressão. Lá não haverá dor. Lá não haverá pecado. Lá não haverá morte. Mas haverá somente vida. Vida eterna em Deus, em Cristo Jesus. Resumindo, precisamos ser sinceros conosco mesmos, para reconhecermos que precisamos confiar mais em Deus. Precisamos confiar mais em Deus Pai do que nas mentiras da nossa alma. E muitas vezes a gente não faz isso. Então nós precisamos ser sinceros nesse ponto. Esse é o ponto-chave que Jones fala aqui no início do livro dele. Precisamos ser sinceros conosco mesmos. Precisamos confiar mais em Deus Pai. Se você que é crente, reconheça que você precisa confiar mais em Deus Pai. Você que não é crente, reconheça que você precisa confiar em Deus Pai. Além disso, precisamos reconhecer nossas limitações para buscarmos ajuda pastoral e médica quando for necessário. Tá bom? Então eu quero deixar duas aplicações. Primeiro eu quero falar com você que é crente, com você que conhece Jesus Cristo, com você que foi batizado nas águas, que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Seja sincero com você, consigo mesmo, tá bom? Reconheça que você precisa confiar mais em Deus Pai. Não exija a perfeição de você. Não exija de você uma santificação de 100%. Porque nós não seremos santos 100% neste mundo até Jesus voltar. A santificação é um processo. A justificação muda a nossa situação com Deus. Deixamos de ser inimigos de Deus para ser filhos de Deus. Mas não quer dizer que a gente passa a ser santo 100%. Nós só seremos santos, perfeitos, 100%, como Deus é quando Jesus voltar. Até lá nós não seremos. Então não exija de você perfeição. Todos nós somos pecadores e sujeitos a sofrermos depressão. E na depressão tudo fica muito confuso. E por isso precisamos calar a nossa alma angustiada com o Evangelho. Pregue para você mesmo ou para quem está aconselhando. Se você está aconselhando um crente, pregue o Evangelho para ele. Mostre para ele, pelo menos, que pela fé em Cristo Jesus, ele foi justificado pela fé. Somos feitos filhos de Deus para sempre. E isso significa também que nós temos um Pai que nos ouvirá, perdoará, entenderá através do seu Evangelho. Nós nunca estaremos só. Outra coisa para você que é crente. Seja sincero consigo mesmo. Buscar ajuda médica não é falta de fé, crente. Deus usa médicos para o nosso bem. Falta de fé é dispensar aconselhamento bíblico no tratamento. Isso é falta de fé. É falta de fé em Deus e no seu Evangelho.
é não acreditar que o Evangelho é fundamental para lidar com a depressão. E para você que não é crente, eu também tenho duas aplicações desse estudo aqui do Jones, dessa primeira parte do capítulo 1, tá certo? Seja sincero consigo mesmo. Aceite que talvez a sua depressão seja somente espiritual. Para descobrir isso, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Reconhecer que você é pecador. Reconhecer que você precisa de Deus. Então você será justificado pela fé em Jesus Cristo. Será aceito por Deus como seu filho ou sua filha e terá acesso livre a Deus Pai para receber perdão, graça, consolo, força e amor em todas as circunstâncias. E por último, seja sincero consigo mesmo. Você precisa de Jesus. Independente da depressão, você precisa nascer de novo. A depressão é uma das aflições que Jesus disse que nós iríamos sofrer neste mundo. Mas se você morrer sem Cristo, você sofrerá muito mais no inferno por causa dos seus pecados. Mas há esperança enquanto você respira. Arrependa dos seus pecados. Confie em Deus, creia em Jesus, confie nele, viva o Evangelho e receba a vida eterna hoje mesmo. Hoje mesmo você terá acesso ao Pai para poder receber a paz que só vem do trono de Deus. A paz que esse mundo não pode dar. Esse mundo não pode te dar paz. A mudança de sexo não pode te trazer paz. Drogas não podem te trazer paz. Dinheiro e remédios não podem te trazer paz. A paz que só Deus pode te dar. Bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, onde veremos a segunda parte do capítulo 1. Deus te abençoe, em nome de Jesus.